Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula desse minicurso A Comunicação segundo Khalil Gibran. Nós estamos aqui, eu, professora Ana Beatriz Pignataro, professora Lúcia Helena Galvão e a professora Heloísa Limeira, para comentarmos esses trechos tão bonitos de Khalil Gibran, explicando sobre essa grande arte da comunicação. Então, nós já tivemos uma aula na segunda-feira. Nessa aula nós comentamos um pouco dos conceitos que ele vai dando, principalmente do que não é a verdadeira comunicação. Ou seja, muitas vezes as palavras usadas como uma fuga, como um certo vazio de si mesmo. E hoje nós vamos continuar os comentários sobre esse poema. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, vá lá, assista clicando aqui em cima na primeira aula, porque essa segunda vai ser a continuação dela e as duas realmente vão ser muito ricas, muito especiais, para te ajudar no aperfeiçoamento da sua comunicação também. Então, para que a gente possa continuar, eu queria pedir para a professora Heloísa Limeira ler esse trecho que nós vamos comentar hoje, e em seguida a professora Lúcia Helena começar com os nossos comentários. Olá, pessoal, mais uma vez, uma alegria estar com vocês e falando sobre esse texto tão profundo e tão bonito de Gibran. E há aqueles que falam e, sem conhecimento ou premeditação, revelam uma verdade que nem eles próprios entendem. E há aqueles que têm a verdade dentro de si, mas não a dizem por palavras. E é no seio destes que o espírito habita em silêncio rítmico. Quando encontrais o vosso amigo na rua ou no mercado, deixai que o vosso espírito conduza os vossos lábios e dirija a vossa língua. Vamos lá, então, batermos um papo com Gibran? A ideia é lermos a frase e tentarmos contar essa história para nós, com as nossas palavras, dentro da nossa experiência de vida, recriar essa história, de tal maneira que ela faça mais sentido. Muita gente acha Gibran muito bonito, mas não entende, não conseguiu contar em cima da história dele a sua própria história. É exatamente o que a gente vai buscar fazer agora, né? Então, a primeira frase vai falar: e há aqueles que falam, e sem conhecimento ou premeditação, revelam uma verdade que nem eles próprios entendem. Como é que eu posso entender o que ele está dizendo aí? Aqueles que falam e sem conhecimento revelam uma verdade que nem eles mesmos entendem ou conhecem? Eu vejo isso aqui como a situação de um professor. Não sei se vocês já viram acontecer, mas eu sinto isso, já vivi isso como professora há tantos anos, de às vezes você está dando uma aula, dando o seu melhor numa aula, e quando você vê, você está falando coisas que nem você mesmo sabia. É como se a gente quisesse se ouvir para aprender também. Não sei por que, pela inspiração da aula, parece que a gente se conecta com algo maior e se torna um canal para alguma coisa maior do que nós. Às vezes a gente se ouve e estamos aprendendo daquilo que nós mesmos estamos dizendo. Por alguma razão, a nossa conversa passa a ser uma conversa cuja inspiração vem de algo acima, algo mais elevado do que nós mesmos, talvez a nossa própria essência. E aqui, lembrem, a gente está falando da conversa. É um tipo de conversa que ele vai colocar. Uma conversa que se torna tremendamente elevada quando a pessoa é capaz de ser canal para que algo maior do que ela se expresse através dela. E nós aprendemos com as nossas próprias palavras. Nós mesmos não conhecíamos aquilo e ficamos ouvindo as nossas próprias palavras e aprendemos com isso. Então, para mim, esse é um bom exemplo, uma boa história que me explica esse trecho. Vamos adiante, vamos ver. E há aqueles que têm a verdade dentro de si, mas não a dizem por palavras. Como eu imagino, qual a historinha que eu contaria para mim para entender isso aqui? Eu imagino uma pessoa um ancião sábio, extremamente sábio, que não precisa falar sobre a sua sabedoria, mas a maneira como ele acorda, se comunica com os pássaros à sua volta, a maneira como ele organiza as coisas na sua casa, a maneira como se alimenta, a maneira como trata os pequenos objetos, tudo nele é uma forma de falar, tudo nele é uma forma de expressar sabedoria. Sem que ele precise pronunciar uma palavra, ele está conversando. Isso é uma outra forma de conversa que ele coloca como exemplo. Uma pessoa que, pelo que ele é, expressa 1000 coisas. Vejam bem, porque na nossa última aula a gente falava de uma pessoa que, usando 1000 palavras, não expressa nada. E aqui ele está falando de alguém que, sem usar palavras, expressa 1000 coisas.
Ou seja, ele está conversando, ainda que os lábios estejam silenciosos. Eu imagino um sábio nessa situação e o quanto ele transmite, sem precisar dizer nada. E no seio destes, e é no seio destes que o espírito habita em silêncio rítmico. Ou seja, no seio desses, a essência está se comunicando sem precisar de palavras, simplesmente com esse silêncio rítmico, silêncio marcado pelo próprio coração, o silêncio filtrado através das suas emoções, do seu coração. Ou seja, o seu espírito está se manifestando, sem necessitar do intermédio de palavras. A sua essência está se manifestando, às vezes de uma maneira que nunca se manifestou antes, e ele mesmo está aprendendo com as suas palavras. Ou seja, são formas de comunicação, de conversa, sem que a gente precise necessariamente usar as palavras de uma maneira convencional. Às vezes sem dizer nada, às vezes falando mais do que a gente pensava saber. O que mais ele vai nos dizer? Quando encontrais o vosso amigo na rua ou no mercado, deixai que o vosso espírito conduza os vossos lábios e dirija a vossa língua. Como eu conto essa história para mim? Eu imagino que se eu encontro com alguém na rua e é o meu espírito que conduz a minha língua, eu não vou sair daqui senão deixando essa pessoa maior do que ela era quando eu encontrei. E ela também vai me dar alguma coisa que me deixa maior do que eu era quando eu a encontrei. Portanto, a gente faz tese, antítese e síntese. Os dois aprendem com a verdade um do outro. Estabeleceu-se aí uma comunicação muito profunda, porque é o espírito que se expressou através de mim. Eu fui lá na minha essência e trouxe o que eu tenho de mais profundo, e essa essência elevou a consciência do outro. E ele trouxe também aquilo que ele tem de mais profundo, e esse mais profundo elevou a minha consciência, ou seja, saímos daqui maiores do que estávamos antes de nos encontrarmos. Crescemos com esse ponto de contato. Fomos fator de soma na vida do outro. Eu costumo dizer que a gente pode mensurar a nossa vida, a qualidade da nossa vida, por encontros desse tipo, porque eles medem como a gente está interagindo com o mundo, o que a gente tem feito com as pessoas. Cada vez que eu encosto com uma pessoa, ela sai melhor ou pior do que ela estava antes desse breve encontro comigo. Se ela sai pior, é melhor que ela nunca tivesse me encontrado. E se eu tenho muitas situações assim na minha vida, talvez eu esteja sendo fator de subtração na vida de todo mundo. Se a cada encontro eu sou fator de soma e a pessoa sai melhor do que estava antes de me encontrar, eu realmente estou tendo uma vida que vale a pena. Eu estou estabelecendo uma comunicação profunda que doa coisas verdadeiras. Estou tendo um ponto de contato de essência para essência, de alma para alma, e os dois crescem nesse ponto de contato. Então eu contei essa historinha para mim de uma maneira que fez todo sentido. Eu entendi que tem pessoas que às vezes quando se conectam com algo maior, falam coisas que elas nem sabiam que sabiam. Eu entendi que tem pessoas que sem falar nada comunicam 1000 coisas como se estivessem conversando. E entendi também que nós temos que sentir a necessidade de cada contato que temos com o outro expressar, através da nossa voz, o nosso espírito, para que o outro saia maior do que ele estava antes de nos encontrar. Ou seja, eu contei essa historinha para mim e ela tem todo sentido para mim. Agora ela é minha, que eu criei uma versão dessa história para mim. E agora eu posso atesourá-la. É um conhecimento que eu adquiri, que eu extraí dessa leitura. Eu sou uma boa contadora de histórias, por isso aprendo mais profundamente daquilo que eu estou lendo. Essa é a ideia. São muitas reflexões profundas, muitos elementos interessantes. Aqui, eu refletindo sobre essa parte que a senhora trouxe e aqueles que têm a verdade dentro de si, mas não o dizem por palavras, não a dizem por palavras, e é no seio destes que o espírito habita em silêncio rítmico. Esse ritmo também me levou ao fazer sempre, esse silêncio comprometido daquele que está sempre colocando o seu espírito presente nas pequenas coisas. E tem uma forma de argumentação que Aristóteles traz para nós. Ele fala do pathos, do emocional, o argumento emocional, do ethos, do argumento da credibilidade. E esse ponto do ethos tem tudo a ver com isso também. Não é somente uma credibilidade no sentido do currículo que eu vou mostrar, mas traz muita força à minha fala, a coerência que eu tenho com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou querendo transmitir, o fazer sempre um pouquinho disso. Tá? Então eu acho que esse silêncio rítmico é você colocar esse seu melhor sempre e ver que quando você tem uma mensagem para transmitir, você vivenciar isso todos os dias. Eu digo que para os meus alunos, você integrar uma mensagem
não é somente você ficar repetindo a informação daquele texto sempre, mas você pegar a ideia principal, que seria o espírito dessa sua mensagem, e buscar ver na vida, em cada momento, no sempre, nas pequenas coisas. Isso vai te trazer esse ethos, essa credibilidade profunda, que vai dar força, vai dar fogo para as suas palavras. E aqui também, quando ele termina falando, quando encontrais o vosso amigo, deixai que o vosso espírito conduza os vossos lábios e dirija a vossa língua. Eu também achei bastante válido isso, no sentido em que o seu foco vai estar muito relacionado, como a professora Lúcia trouxe, em você entregar o seu melhor, deixar o seu espírito presente, é você entregar o seu melhor para o seu amigo, para aquela pessoa que vai estar na sua frente. Eu diria que esse olhar de amigo deveria ser para o nosso público, quando vamos falar em público, e também está relacionado com, desde o momento em que eu começo a preparar a minha apresentação, que eu vou definir o meu objetivo, até o momento que eu subo no palco, eu fazer tudo isso como sendo um canal desse espírito, deixar ele fazer através de mim e com foco nesse meu amigo, nesse meu público que vai estar na minha frente. Isso vai dar sentido, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas vão preparar uma apresentação, às vezes contam uma história para fazer um efeito, mas não como a Lucy trouxe, não o que isso vai levar de bom para a pessoa e que realmente vai esclarecer sobre a mensagem que precisa ser transmitida. Isso com relação a tudo, a um argumento, a forma que você começa, a um encerramento que você quer fazer. Então, que você não coloque elementos na sua apresentação só para ser interessante, só para fazer efeito, só porque você quer motivar as pessoas, mas no sentido meramente emocional. O que realmente vai fazer diferença? Deixa o seu espírito passar e seja realmente canal dessa mensagem. Então, são os elementos que eu trouxe, e também a partir das reflexões da professora Lúcia, que você pode usar de uma oratória mais profunda, inspirada em Khalil Gibran. Eu espero que seja muito útil para vocês. Então... Bom, tem dois elementos que eu queria destacar dentro do que vocês comentaram e relacionar entre eles também. Primeiro, essa última frase que ele comenta que o nosso espírito seja o guia, quando podemos conversar com uma pessoa, encontrar com uma pessoa, e esse elemento que a professora Lucilena colocou de que sempre ser um fator de soma para ela. Nunca deixar uma pessoa igual, sempre deixar ela um pouco melhor através desse contato conosco. E ao mesmo tempo que ele comenta aí também sobre essa condição de um silêncio interno. Porque eu queria comentar sobre esses dois relacionando, porque para mim essa condição de um silêncio interno é justamente a condição que a gente tem para poder entender a outra pessoa e saber o que ela necessita. Então, saber como que eu posso somar com ela, como que eu posso engrandecer um pouquinho, o que ela necessita de mim, como eu posso realmente ser um fator de soma para ela. Para mim, essa condição do silêncio que ele está comentando é justamente a nossa oportunidade, a nossa única possibilidade de entender como fazer isso. E percebam como a gente tem assim, uma dificuldade enorme de estar em silêncio para ouvir a outra pessoa. Na verdade, a gente acha que escuta, a gente acha que ouve uma pessoa falando, mas normalmente a gente não está escutando nada. Então eu acho que eu estou escutando outra pessoa falando porque eu fechei a boca, estou sem falar agora, então estou escutando. Não é bem assim. A maior parte das vezes nós estamos escutando outra pessoa, ouvindo, está entrando pelos nossos ouvidos, mas a nossa mente está assim, processando, se é uma convivência, por exemplo, eu estou processando o que eu vou responder ela quando ela parar de falar. Então eu não estou exatamente ouvindo a pessoa, não estou em silêncio dentro. A minha mente não para de pensar nos argumentos que eu vou usar, e assim que ela parar de falar, estou ansioso até para ela parar de falar, para eu poder dizer aquilo que eu penso. Então, isso não é uma condição de silêncio, isso não é saber ouvir a pessoa. E eu nunca vou entender a pessoa de verdade. Ou às vezes a pessoa está falando, por exemplo, e a gente está com pressa para ela acabar de falar. Então, eu quero que ela acabe de falar logo para que eu possa sair dali, para que eu possa falar as coisas que eu penso, e não realmente entender ela e ouvir ela e aquilo que ela realmente necessita. Então, se a gente se coloca nessa condição de silêncio, que teria que ser assim, quando eu escuto a pessoa, eu só escuto a pessoa, não tem mais nada. Não estou pensando no que eu vou falar, na resposta que eu vou dar, nada disso, só ouvir a pessoa. Depois, quando ela termina de falar e eu entendo ela, ou seja, eu levo a pessoa para dentro de mim, então de alguma maneira ela está dentro de mim também, eu entendo ela um pouco melhor, agora eu posso saber o que dizer, agora eu posso de fato dar uma resposta para ela. E se a gente faz isso, a gente começa a perceber muito mais da pessoa, muito mais do que só as palavras dela. Nós podemos inclusive começar a intuir aquilo que a pessoa não foi capaz de dizer.
É muito interessante, a Lúcia comentou sobre uma experiência de sala de aula, é comum para a gente, nessas experiências em sala de aula, e eu vejo também como uma coisa muito comum que acontece. Às vezes, um aluno, ele faz uma pergunta, por exemplo, só que ele não sabe se expressar muito bem. Então, todo mundo que está ali ao redor entende uma coisa da pergunta. Só que o professor, às vezes, como estava muito atento e realmente receptivo àquela pergunta da pessoa, não estava pensando no que ia dizer, realmente querendo entender a dúvida do aluno, ele consegue entender o que o aluno não foi capaz de expressar. Então ele consegue entender o que ninguém entendeu e dá uma resposta para isso que ele entendeu e fica todo o resto da turma sem conseguir entender nada. E até alguns que querem colaborar, às vezes falam assim, não, Heloísa, você... ele não foi isso que ele perguntou, não, foi outra coisa. E aí a própria pessoa que perguntou fala assim, não, foi isso mesmo que eu quis perguntar. Então fica todo mundo sem entender nada, né? Uma pessoa pergunta uma coisa, o outro responde outra totalmente diferente e deu certo, e foi isso mesmo. Então isso significa justamente essa capacidade de saber ouvir, essa característica de um silêncio dentro, um silêncio interno, que pode nos dar realmente essa possibilidade de intuir aquilo que a pessoa necessita. Então, assim, vamos poder saber como contribuir de fato com ela, né? Isso. Eu faço só um paralelo com a oratória, porque eu sei que muitas vezes o momento de abrir para as perguntas é difícil para as pessoas, porque elas acham que está com aquele script todo preparado e daqui, de repente, tá bom, agora eu abro para perguntas, e você não sabe o que vai vir. E esse momento é o momento, sim, dessa postura do professor. Eu vejo sempre esse momento, independente do público, eu não tenho um contato de aluno-professor, que eu vou estar constantemente com as pessoas, às vezes é um contato só, e eu talvez nunca mais encontre aquela pessoa, mas quando você tem essa abertura, essa capacidade de ouvir, você está focado realmente no que você trouxe de mensagem, que é válido para aquela pessoa, e o que ela tem de dúvida real, que está atrapalhando perceber aquilo, muda muito a sua postura, a sua segurança, com relação àquele momento das perguntas. Então, te dá um ar não de, será que eu vou saber? Não, mas como eu posso sanar a necessidade do outro, como eu posso esclarecer realmente a dúvida do outro. Então, essa postura também na oratória, nas suas apresentações, isso aí é interessante. E assim como a Bia trouxe, eu acho válido dizer que todas nós aqui já passamos por algum momento da pessoa fazer uma pergunta e estarmos bem atentos e responder algo que o outro precisa ouvir, e às vezes fala assim, nossa, de onde saiu isso? Saiu de uma preocupação real com os outros. Essa preocupação real tem a ver com esse ser canal, que é muito próprio da oratória e da comunicação. Lembrando só de um ponto que eu tinha notado aqui para dizer, eu acho importante, dessa origem, sempre parafraseando o proto-indo-europeu, que eu aprendi com a professora Lúcia, sou extremamente fluente agora, que essa raiz mais antiga da palavra comunicação vem de comunis, que é o dever de unir. E eu sempre lembro de trazer essa ideia para os momentos de postura de comunicação, de momento de comunicação, seja entre duas pessoas ou seja uma palestra, uma apresentação, uma gravação, o que quer que seja. Tá? E como a gente tem assim muito essa dificuldade realmente, né, de saber escutar, saber fazer esse silêncio interno e entender qual é a necessidade da pessoa, justamente com uma dificuldade muito grande que dentro desse processo, né, dessa técnica da comunicação não violenta, isso é ensinado também. Essa a gente chama que é uma das vias da comunicação não violenta, que é como você pode olhar para uma mensagem que alguém está te dando, ou seja, qualquer coisa que a pessoa te diga, às vezes, mesmo que isso pareça às vezes que pode ser um xingamento, que possa ser uma ofensa, uma depreciação, mas como você pode olhar para qualquer coisa que estejam te dizendo e procurar elementos específicos ali dentro que possam te ajudar a entender o que está por trás, ou seja, entender o que a pessoa realmente necessita, entender o que ela realmente está observando, como que você pode realmente fazer alguma coisa por ela. Então, existem alguns componentes dentro do processo da comunicação não violenta, inclusive na aula da sexta-feira, que vai ser a próxima aula, a gente vai passar um pouquinho mais passo a passo para vocês como que isso acontece, mas existem elementos que a gente necessita focar para que possa entender um pouco melhor do outro, ou seja, desprezar todo o elemento que tenderia a nos gerar uma tristeza, um orgulho ferido, uma série de elementos que nos deixaria, por exemplo, tristes, ofendidos, e poder realmente entender, focar nesses pontos, onde eu posso ter um pouquinho mais de silêncio dentro e tentar entender outra pessoa, aquilo que ela necessita. E se a gente realmente treina isso, é possível fazer. Pode ser treinado.
E a gente poderia, então, começar a perceber que realmente por trás de toda pessoa que aparentemente nos traz uma mensagem que nós interpretamos como algo negativo, por trás de todas elas tem sempre um ser humano que está pedindo a nossa contribuição para a felicidade dele. Está pedindo algo que nós possamos somar para ele. Independentemente da forma como ele é presente, por trás tem sempre uma alma prisioneira. Tem sempre uma alma que necessita de algo para poder se expressar. Tem sempre uma alma que muitas vezes está aprisionada, está enjaulada, como nesse mito da alma prisioneira, e que de alguma maneira quer somente, às vezes, uma via para poder se expressar. Então, na aula passada, da segunda-feira, acredito que vocês tenham assistido também, lembram, a gente comentou assim, que é possível eu me expressar sem culpar os demais, ou seja, sem gerar violência. Isso que a gente está comentando hoje, que é esse saber ouvir, que é o que dentro da CNV se chama de empatia, saber como escutar, é o processo inverso. É como eu posso, em qualquer relação, não absorver violência. Ou seja, é justamente essas duas vias do método, aquilo que ensina. Como que uma pessoa pode estar na vida sem provocar e, ao mesmo tempo, sem absorver também a violência. Eu me recordo de uma situação bastante interessante. O professor Michel Echenique, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, a instituição que nós pertencemos, Nova Acrópole, eu me recordo que toda vez que alguém fazia uma pergunta para ele ficava olhando para um ponto fixo, numa certa postura física. Eu ficava muito curiosa para saber o que ele estava fazendo. E um dia, a curiosidade foi grande, fui lá e perguntei: o que o senhor fica fazendo? Tentando lembrar de alguma coisa? O que o senhor fica fazendo quando as pessoas perguntam alguma coisa? E aí ele disse: eu fico simplesmente parando os pensamentos para sentir o que a pessoa está dizendo. E eu achei essa experiência muito interessante. Sentir como se ele pegasse todas as dimensões do que o outro está dizendo, sem nenhuma expectativa interna, sem nenhuma forma mental, simplesmente ficando limpo, garantindo que ele ficasse limpo para que ele pudesse sentir de uma maneira bem ampla o que o outro estava dizendo. Absorver da maneira mais ampla e profunda possível. Isso foi uma experiência que lembra muito o que você está dizendo. Que bonito. Lindo. Bom, algumas pessoas têm perguntado para a gente também sobre essa próxima turma do curso 3 Chaves da Comunicação e Convivência. E eu queria dizer para vocês que vai ter, sim, uma nova turma do curso, que ela vai ser aberta na próxima semana, na próxima segunda-feira. Depois a gente vai passar um pouquinho mais de informações, alguns detalhes a mais para vocês, mas por enquanto é muito importante que todo mundo foque bem nesses conteúdos que a gente tem passado através dessas aulas, desse mini curso sobre a comunicação e Khalil Gibran, porque aqui já tem, assim, realmente diversos elementos muito importantes para que a gente já possa começando a praticar. Então, na nossa aula da sexta-feira, na nossa próxima aula, nós vamos continuar, vamos fechar esses comentários com o final, né, o grande final. Vamos fechar com chave de ouro e vocês vão ver que é realmente um final muito surpreendente. E também, além disso, nós vamos passar para vocês também o passo a passo de como aplicar essas 3 técnicas, essas 3 ferramentas que nós temos comentado durante essas nossas aulas. Então, nós vamos te mostrar um passo a passo de como preparar a sua apresentação de oratória, de como poder criar uma história, que é o storytelling, para poder transmitir melhor a sua mensagem, e também como poder se comunicar através disso que nós chamamos a comunicação não violenta, que é essa possibilidade de poder comunicar sem gerar violência e, ao mesmo tempo, sem absorver a violência. Então, nos encontramos na próxima aula, na sexta-feira, e não esqueça de deixar os seus comentários também, para que a gente possa ir te respondendo e te ajudando nessas reflexões e nessa prática. Muito obrigada!